Olá, meu querido investidor, olá, minha querida investidora. Você que já vem acompanhando este canal sabe que aportarei todos os meses um salário mínimo em 5 carteiras diferentes e diversificadas. E como essas carteiras fazem parte de um experimento que vamos fazer, eu preciso definir critérios claros e objetivos para escolher cada um dos ativos em cada uma dessas carteiras. Por isso, neste vídeo vou te apresentar os critérios e passos que seguirei para escolher os ativos da carteira de fundos imobiliários. Além disso, vou te mostrar quais fundos escolheria se fosse montar a carteira hoje e vou te falar qual fundo vou aportar até que a carteira tenha um valor financeiro um pouco mais alto. Eu sou Gabriel Gadelha e te desejo muito boas-vindas a este canal. Para você aí que ainda não conhece a composição da carteira, deixarei aqui no card o vídeo no qual explico a composição de cada uma das carteiras. Além disso, também já estão disponíveis aqui no canal o vídeo no qual explico como vou escolher os títulos de renda fixa para a carteira e o vídeo no qual explico como vou escolher e quais são as ações com foco em dividendo e as ações com foco em crescimento. Também vou deixar aqui no card para você não perder nada. Porém, antes de te explicar como escolher fundos imobiliários, que passos e critérios eu seguirei para montar minha carteira de fundos imobiliários, eu considero importante te falar que existem vários tipos de fundos imobiliários. Os que eu mais acompanho são os seguintes. O primeiro desses tipos são os fundos de desenvolvimento para renda, que são aqueles em que o fundo vai destinar mais de 2/3 do seu patrimônio para construir novos imóveis com o objetivo de receber o dinheiro do aluguel desses imóveis todos os meses. De forma semelhante, existem os fundos de desenvolvimento para venda, que são aqueles que, da mesma forma que o desenvolvimento para renda vai destinar boa parte do seu patrimônio para construir imóveis, só que dessa vez o fundo vai buscar lucrar com a venda desses imóveis. Ele vai trabalhar de forma muito parecida a uma construtora, por exemplo. O terceiro tipo são os fundos de renda, cuja estratégia é comprar imóveis prontos com o objetivo de ganhar todos os meses com o aluguel. Nesse tipo de fundos, gestores precisam ser bem espertos para comprar os melhores imóveis que possam se valorizar e ainda render bons pagamentos de aluguéis todos os meses. O próximo tipo são os fundos de títulos e valores imobiliários, também conhecidos como fundos de papéis. Esses tipos de fundos imobiliários, eles investem a maior parte do seu patrimônio em ativos relacionados a imóveis e não no imóvel físico em si. Dessa forma, esses tipos de fundos imobiliários vão investir em CRIs, que são os CRIs, LCIs, letras de créditos imobiliários, e outros ativos semelhantes, outros títulos parecidos. Existem também os fundos chamados híbridos, que são fundos que não têm obrigatoriedade de destinação de recursos ou da maior parte do seu patrimônio para nenhum dos outros tipos que eu falei até agora. Esses fundos podem alocar à vontade e, dependendo do que eles acharem que é mais importante, em imóveis para renda, em desenvolvimento ou qualquer outro tipo de fundo imobiliário. Como já falei também em outro vídeo, existem os fundos de fundos, que são fundos que compram outros fundos imobiliários. Como já falei para vocês em quase todos os vídeos, não nego, para investirmos é importantíssimo que nos sintamos confortáveis com aquilo em que vamos investir. E eu me sinto confortável para investir em fundos do tipo renda, fundos de papéis e fundos de fundos. Por isso serão os tipos de fundos imobiliários que colocarei na minha carteira experimental. Além disso, quando pensamos em fundos imobiliários de renda, eles ainda podem ser subdivididos de acordo com os tipos de imóveis que investem, que alugam e que buscam trazer essa renda. E os principais subtipos de fundos imobiliários listados na nossa Bolsa de Valores são os seguintes. O primeiro deles são os fundos de shoppings, que são fundos imobiliários que compram partes de shopping centers ou até alguns shopping centers como um todo e alugam suas lojas, ganhando dinheiro tanto com o aluguel
quanto eventualmente com a parcela das vendas desse shopping. Temos também os chamados fundos imobiliários de galpões logísticos, que são fundos imobiliários que adquirem grandes galpões logísticos e alugam esses galpões para grandes lojas, até lojas médias que vão utilizar esses galpões como um espaço para armazenamento de mercadorias ou centro de distribuição. Existem também os fundos imobiliários de lajes corporativas, que são fundos imobiliários que vão comprar grandes prédios ou unidades comerciais nos grandes centros urbanos e alugar para escritórios, por exemplo. Justamente por isso, esses fundos são conhecidos como fundos de escritório. Existem outros vários tipos de fundos imobiliários, mas que ainda aqui no Brasil são muito pouco comercializados, que são fundos imobiliários de cemitério, hospitais ou os educacionais, que alugam espaços para escolas ou universidades. Como vocês já viram no vídeo que explico a carteira experimental, na minha carteira de fundos imobiliários investirei em fundos de papel, lajes corporativas, logísticos, shopping e fundos de fundos. Optei por investir nesses tipos de fundos imobiliários porque eles são os que nos oferecem mais opções de papéis aqui no Brasil. Já vamos para a apresentação dos critérios, mas antes disso eu queria te lembrar de curtir o vídeo, se não está inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que estão imperdíveis e fazem parte de uma sequência muito importante. Sem mais delongas, vamos agora para os critérios utilizados e passos que eu vou seguir para escolher os meus fundos imobiliários da carteira experimental. Em relação às outras carteiras, eu diria que os passos e critérios que vou definir para escolher os fundos imobiliários são os mais simples de todos. Para começar, vocês sabem que eu delego a tarefa de escolher os melhores fundos, assim como eu delego a tarefa de escolher as melhores ações. Eu assino uma casa de análise que me passa uma carteira de fundos imobiliários, me explica por que confia nesses fundos, por que eles são bons, quais são as vantagens e quais são os riscos de se investir nesse fundo. Portanto, eu aceito que aqueles fundos são a minha amostra. A partir daqueles fundos indicados pela casa de análise, eu vou escolher os fundos da minha carteira experimental. Na minha carteira pessoal, eu tenho quase todos os fundos indicados. Entretanto, na carteira experimental eu preciso escolher. E para fazer isso, a primeira coisa que vou fazer é dividir os fundos imobiliários indicados nas 4 categorias. Eu vou pegar todos os fundos que se relacionam à logística e vou agrupá-los. Vou agrupar os fundos que se relacionam a lajes corporativas, agrupar os fundos de shopping e agrupar os fundos de papel. Para cada grupo desses, eu vou procurar encontrar o fundo mais barato. E para isso eu vou tentar calcular a taxa de desconto em relação ao preço teto indicado pela casa de análise e também vou procurar a taxa de desconto em relação ao valor patrimonial do fundo. Essas duas taxas de desconto, que eu estou chamando de taxa de desconto, eu vou calcular da mesma forma que eu fiz para as ações. Eu vou pegar o preço atual de uma cota do fundo, menos o preço teto indicado pela casa de análise, dividida pelo preço teto. Da mesma forma, eu vou pegar o valor de uma cota do fundo, menos o valor patrimonial da cota do fundo, dividido pelo valor patrimonial da cota do fundo. Parece complicado, mas é super simples. Eu vou somar essas duas taxas em seguida e vou dividir por 2 para calcular o maior desconto médio. O fundo que estiver mais descontado no momento que eu for fazer a compra vai ser o fundo imobiliário que vai entrar na nossa carteira. E aí você deve estar se perguntando: Gabriel, como é que eu posso encontrar o valor patrimonial de cada cota de um fundo imobiliário? É muito fácil, meu querido. É muito fácil, minha querida. Existe um site chamado Funds Explorer. Na verdade, existem vários. Eu acho que o Status Invest faz isso também. Mas eu gosto de pesquisar no Funds Explorer. Vou deixar aqui escrito Funds Explorer para você conhecer o site. Lá, logo de cara, quando você digita o código de um fundo imobiliário, ele te apresenta os principais detalhes. Qual é o valor do dividendo que o fundo está pagando nesse mês. Esse valor equivale a quanto percentualmente de uma cota do fundo, qual é o valor patrimonial e vários outros detalhes. Inclusive os imóveis que são de propriedade daquele fundo.
Para fundos de shoppings, por exemplo, eu valorizo muito os fundos que possuem shoppings que eu já visitei e que eu gosto. Quando eu rolo a página do Funds Explorer lá para baixo, eu vejo os shoppings que são daquele fundo e olho, lembro, olha, já fui naquele shopping, muito bom, bem cuidado, tem muito público, tem muitas lojas interessantes, e isso é algo que me indica se vale a pena ou não investir naquele fundo. Claro que eu estou passando dicas iniciais que você não vai seguir agora. Eu ainda vou fazer um vídeo detalhado sobre fundos imobiliários para que você entenda todos os detalhes. Neste momento você só precisa entender o processo que eu vou seguir para escolher o fundo imobiliário de cada uma das categorias. Como eu já falei também e você já sabe, no início eu vou investir apenas em um fundo de fundos. E eu vou investir apenas nesse fundo até que eu tenha um valor razoável para começar a investir nas cotas dos fundos que eu quero de fato. E o fundo imobiliário que eu vou começar a investir na carteira de experimentos é o SNFF11, que é o fundo da casa de análises que eu assino. Já que eu confio na casa de análises para escolher os fundos imobiliários que eu vou comprar, eu também vou confiar no trabalho de gestão deles. Isso é extremamente pessoal. Lembre-se que não é uma recomendação de investimentos. Invista apenas no que você confia. Invista apenas naquilo que vai te dar tranquilidade para você dormir bem, continuar trabalhando bem e deixar o seu dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme. Se você não tem confiança, não invista. Se você tem curiosidade, quer saber um pouco mais sobre fundos imobiliários, quer conhecer as vantagens e desvantagens, tenha um pouco de paciência, pois futuramente eu vou fazer um vídeo bem detalhado e explicativo sobre tudo relacionado a fundos imobiliários, até porque é um dos meus tipos de investimentos favoritos. Para concluir, considero importante recapitular que neste vídeo eu falei sobre como escolher fundos imobiliários, mostrei a estratégia, os passos que eu vou seguir e os critérios para escolher os fundos imobiliários da carteira experimental. Para você aí que é um pouquinho mais curioso, talvez ansioso e quer saber o tema do próximo vídeo, vou te adiantar, vou contar esse segredo. No próximo vídeo eu vou te mostrar quais os passos e critérios que vou seguir para escolher os ativos da carteira internacional. Está imperdível. Aos que ficaram até o final, agradeço a atenção, te desejo muita saúde, paz, um grande abraço e até o próximo vídeo.